Curai os enfermos e expulsai os demônios. Capítulo 14. Alguns ensinamentos antibíblicos. Sobre aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Observe que esse versículo não diz: muitas são as enfermidades e fraquezas físicas do justo, mas muitas são as aflições do justo. A palavra aflição empregada nesse caso significa provas, privações, tentações. Não seria razoável dizer que Cristo levou nossas enfermidades, tomou nossas fraquezas, que fomos sarados pelas suas pisaduras, que Ele cura todas as nossas doenças e ao mesmo tempo afirmar que há muitas enfermidades que o Senhor espera que levemos até em uma época determinada e sob certas circunstâncias sermos libertos por Ele. Isso não teria o menor sentido. Jesus não levou nossas provações, perseguições, privações e tribulações, mas Ele levou nossas enfermidades e doenças. Levou-as para que não precisássemos mais carregá-las. É por isso que Ele é o nosso substituto. E a palavra fala lá em Tiago: se você está aflito, ore. E antes Ele tem falado: se alguém está doente, chame os presbíteros, porque eles vão ungir, e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, se a aflição fosse um sinônimo de enfermidade nesse contexto, ele não ia falar a enfermidade, chame os presbíteros. Ele ia falar: enfermidade, aguente com paciência. O que significa a vara de correção de Deus? Em Hebreus 12, versículo 6 ao 8 fala: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Esse versículo não diz: porque o Senhor faz cair enfermo que ama. Também não diz: Deus transmite doença ou torna doente todo aquele que recebe por filho. A palavra corrigir vem do vocábulo grego que quer dizer instruir, preparar, disciplinar, ensinar ou educar, como um mestre instrui seu aluno ou como um pai ensina e prepara o seu filho. Ouvi um teólogo dizer que 90% dos cristãos estão enfermos porque o Senhor os fez cair assim, usando a doença como uma vara de correção para exprimir seu amor por eles. Não, eu estou corrigindo meu filho, pô, vou jogar uma doença. Se esse pregador fosse coerente, exortaria seus ouvintes a nunca recorrerem a um tratamento médico quando doentes e a jamais pedirem a outros oração pela própria cura. Os ensinamentos dizem aos enfermos que devem se submeter à humildade pacientemente à doença punitiva de Deus. No momento seguinte, entretanto, são capazes de orientá-los a lutar contra a enfermidade, a entregar-se nas mãos de um médico que ache mais bem qualificado para evitar o castigo do Pai. Isso, na verdade, seria rebelião, não submissão. Então você se decide, né? Ou você acredita que é uma enfermidade enviada por Deus e você recebe aquela correção sem procurar ajuda médica, sem tomar remédio, ou você crê que veio de Satanás e procura se livrar daquela enfermidade. Os dois pensamentos, eles não casam. O que dizer a respeito do sofrimento? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chama à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Note com atenção que ele não diz: depois de haveres estado enfermos e sofrido doença um pouco, Deus vos aperfeiçoará e confirmará. Se alguém crê que está sofrendo por seu Deus, não deve tentar aliviar a sua dor, mas sim suportá-la com gratidão, #gratidão, e até mesmo se regozijar por ela. Não é Deus que está mandando a doença? O ministério do sofrimento. Que tem gente que fala: não, tem gente que ama, não, aqui nessa terra a gente tá aguentando, empurrando com a barriga, mas quando chegar lá no céu vai ser só vitória. Porque essa vida aqui é só tribulação, meu irmão. E quanto mais lascada a gente tiver, mais perto de Deus estaremos também. É-nos dito que se sofremos com Cristo, reinaremos com Ele. Mas não foi dito na palavra que se estivermos enfermos ou doentes com Cristo, então reinaremos com Ele. Lembre-se sempre de que quando Jesus falava de pecado e de enfermidade, Ele sempre se referia a eles como males dos quais Ele veio nos libertar, e não que nós deveríamos continuar levando aqui nessa terra. O que dizer então do espinho da carne de Paulo? Porque a palavra fala, que Paulo disse o seguinte: por conta das revelações que ele recebeu
foi dado para ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, enviado para esbofeteá-lo. E ele tinha pedido a Deus 3 vezes que tirasse esse espinho da carne e o Senhor falou, a minha graça te basta. E aqui ele começa explicando que de acordo com a palavra, é porque ele vai falar isso mais no capítulo 37, mas dando uma palhinha, de acordo com a palavra não significa enfermidade. Então vai aí no capítulo 37 do resumo aqui desse livro que eu vou explicar minuciosamente para você. A tradição escraviza, a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De acordo com a Bíblia, você não está esperando que Deus o cure. É Ele que está aguardando que você creia que você já é curado. Porque no reino do Espírito acontece assim. Primeiro você crê, depois acontece. Você coloca o chão, Deus coloca primeiro você coloca o pé, Deus coloca o chão. Primeiro você constrói a arca, Deus manda o dilúvio. Primeiro você fica na casa e Deus salva você da sua casa. Primeiro você dá os 7 mergulhos e depois você é curado. Primeiro você arrodeia lá as muralhas de Jericó e depois ele as faz cair. Sempre é uma ação e é uma ação de Deus, uma ação nossa. Sejam abençoados na prática da palavra.